Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar Tectúlia, é o webinar da Deventure City. A Deventure City, para quem ainda não está familiarizado, para quem ainda não conhece, é um novo modelo de investimentos e aceleração que ajuda empreendedores a conquistar um impacto global. Sou Edson Mackenzie, para quem ainda não me conhece, mas para quem me conhece, mas para quem não me conhece, pode me chamar de Mac, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui para facilitar essa nossa conversa. O tema desse nosso webinar de hoje é o que esperar dos investidores em tempos de Covid-19. Estão presentes aqui conosco, já chegando aqui, a Maria Rita Espina, que é diretora executiva da Rede Anjos do Brasil, o João Kepler, que é escritor, investidor anjo, fundador da Bossa Nova Investimentos, e também a Carol Morandini, gerente de portfólios e startups e scouting na Uaira, e o Guilherme Cortina, que é o VP de investimentos da Deventure City, e também o Ricardo Sangion, que é o nosso VP de aceleração aqui na Deventure City também. Sejam todos muito bem-vindos, e como eu já combinei com vocês, eu tenho uma pergunta aqui bem pessoal. Gostaria muito de ouvir a visão pessoal de cada um, porque o tema do nosso webinar de hoje é o que esperar dos investidores em tempos de Covid-19, nesses tempos de crise. Então, quero muito saber, em especial de vocês, qual que é a sua visão pessoal, qual que é o seu sentimento nesse momento, o que vocês esperam nesse tempo de Covid-19. Para isso, eu quero convidar a Maria Rita Espina para ser a nossa primeira a responder aqui. Obrigada, Mac. Obrigada pelo convite. É um maior prazer estar aqui. Acho que é um novo jeito de viver, né? E acho que está muito conectado com o sentimento que eu tenho. Acho que o primeiro é um desafio, né? Um desafio gigantesco. Mas o que eu estou esperando e o que eu estou vendo acontecer no ecossistema de investimento anjo, de empreendedorismo, de venture capital, é a gente fazer desse limão uma limonada. Então, aprender a ser cada vez mais colaborativo, ser cada vez mais digital e fazer o que a gente sabe fazer, que é viver aí nesse mundo de incerteza. Isso é o nosso dia a dia, é o nosso ganha-pão, né? Tanto para investidores quanto para startups. Então, apesar de tudo, eu acho que a gente vai sair disso mais fortalecido como ecossistema e como cidadão também. Que bom, Maria Rita. É sempre bom poder te ouvir e saber a tua visão. Vou seguir aqui na mensagem, convidar agora o Sangion. Qual que é a sua visão, Sangion, sobre o nosso futuro dos investidores? Aqui ter muita resiliência, né, principalmente do lado dos empreendedores, e continuar levando o barco, né? A gente sabe que tem esse impacto de economia, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que a gente continua podendo fazer. Em momentos difíceis sempre surgem também oportunidades, então se preparar sempre para o pior, mas esperar o melhor. Se preparar para o pior acho que é a minha principal mensagem da gente nesse momento. Diego, qual que é a sua visão? Eu puxo muito aqui do que a gente já tem sentido, né, nessas primeiras 2 semanas aqui como escritório, porque acho que é um daqueles poucos momentos em que a vida do empreendedor passa necessariamente por falar muito com o advogado, né? Então, o que eu tenho sentido aqui é que esse ano vai ser um ano de cautela, tanto para os empreendedores quanto para os investidores, seja para fazer novos investimentos, para contratar pessoas. Então, eu acho que também é uma oportunidade aí para rever conceitos, enxugar estruturas e crescer de forma um pouco mais saudável. Só para avisar que a Carol Morandini está com a gente aqui na sala, mas ela está no link de espectador. A gente está fazendo aqui, mandando a mensagem para ela que ela está fazendo o switch aqui do link para que ela possa já participar com a gente. João Kepler, você sempre com uma visão bem pragmática aí. Qual que é a sua visão sua, pessoal? Qual que é o seu sentimento nesse momento? Olá, Mac, todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, minha visão é que essa crise do Covid vai mudar para sempre a forma que a gente se relaciona, compra, vende, investe também, né? E isso realmente vai acontecer. Esse processo que o Diego acabou de comentar, dessa cautela, já está acontecendo. Mas eu acredito que talvez a gente não chegue no número de investimento de venture capital, investimento anjo no final do ano. Acho que esse número a gente que desce uma casa aí para os números dos anos anteriores, mas eu estou muito confiante
que 2021 vai ser um ano incrível, vai ser nosso melhor ano. E eu sempre digo que a gente está aí, imagina 2 margens de rio, a gente está no meio, a gente precisa chegar na outra margem, aquele que conseguir chegar, aquele que vai conseguir chegar do outro lado é que vai sobreviver e que vai conseguir tirar frutos de tudo isso. Bacana. Tomás Teixeira, sua visão. Bom, obrigado. Primeiro, agradecer o convite do Venture City, aqui Tomás, representando aqui o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Trabalho especificamente no BID Lab, que é o nosso braço de Venture, nosso laboratório de inovação, e a gente tem no Brasil e aí na região da América Latina muitos investimentos, mais de 600 empresas aí, startups principalmente investidas por meio de fundos de Venture Capital. Eu acho que, gente, assim, a alegoria que eu estou vendo é que a alegoria de uma onda que chega e quando a onda vai embora, algumas coisas leva areia, mas fica a pedra, né? Então, acho que é um cenário difícil para algum de nós que viveu também a crise de 2008, 2009. Obviamente é uma crise bem diferente, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas de fato acho que tem implicações para o nosso ecossistema. A gente tem dados hoje de manhã já de China, investimento em VC caindo pela metade aí em janeiro, fevereiro, natural. Mas por outro lado, a gente não vê um cenário que VC pare de acontecer, talvez aconteça de uma forma mais seletiva, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre talvez como adaptabilidade e ajustes e focar no que importa podem ajudar aí os nossos empreendedores do Brasil. Obrigado, Tomás. Guilherme, você também você é argentino, mas está, né, também acompanhando todo esse mercado, tudo que está acontecendo, assim como o Tomás também no BID. Qual é o teu sentimento? O último, ou quase o último, todos falaram, disseram o que eu ia dizer, não? Mas acho que adaptabilidade, resiliência, capacidade de reação, calma, não apressurar em toma das decisões. É muito importante para poder navegar e chegar a outra fase vivo, não? Eu acho que esse é o ponto mais importante, chegar do outro lado vivo. Carol, bem-vinda, você estava acompanhando a gente aqui como espectadora, já está no nosso link aqui de transmissão. A pergunta foi uma sua frase, o seu sentimento para o futuro dos investimentos. Para o futuro dos investimentos, eu acho que vão continuar acontecendo sempre. Talvez diminua, né, aquilo que talvez, eu não sei se vocês estavam falando isso, assim, eu acredito que vão ter alguns ajustes de valuation. A gente só tem que tomar muito cuidado com o que a gente vem conversando bastante com os empreendedores, é a questão ética da profissão de investidor. Eu acho que vão ter aqueles que vão tentar colocar lá para baixo sem uma grande justificativa, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Vão ter aqueles que vão ser ajustados, porque a gente passou aí por fases de SoftBank, WeWork, etc., em que valuations eles se elevaram demais, então empresas elas estavam super valorizadas, algumas que não fazia tanto sentido, então nesse caso algumas vão ser ajustadas de uma forma correta, outros a gente tem que tomar muito cuidado para ver se não existe uma má intenção com isso. Mas eu acredito que vai continuar existindo e vai ter bastante investimento, né? Em outros momentos de crise a gente viu grandes empresas surgirem, a gente sabe, esse né, os empreendedores surgem por dores, sim. Então vai continuar existindo. É muita variação, né? Muita variação, isso é importante. Maria Rita, quero saber de você agora. Os anjos estão mudando alguma coisa na sua estratégia de investimento? Olha, Mac, acho que ainda é muito cedo para a gente dizer exatamente isso, né? Acho que o próprio ecossistema de investimento anjo está se adaptando. A gente tem conversado bastante com os investidores, tanto da nossa rede, quanto aí desse grupo de 18 redes de investidores anjos, que são nossas parceiras, Anjos do Brasil, que participam todos juntos de um grupo no qual a gente conversa muito sobre isso. E a gente vê aí, assim, uma cautela muito grande, né? Acho que primeiro teve um movimento natural. Antes de ser investidor, são pessoas, são empresários, são pessoas que trabalham, que têm família, que estão em casa com os filhos. Então, acho que a semana passada o pessoal começou a se adaptar um pouco nesse mundo. E agora o pessoal está começando a ver. Então, a semana passada a gente sentiu, assim, tudo muito parado. Ninguém queria falar com os empreendedores, ninguém estava vendo mais nada. A gente respeitou esse momento. Mas essa semana a gente já está vendo eles começarem a olhar de novo, né? Pensando, é o momento de investir numa startup nova, é o momento de fazer um follow-on,
na startup que eu já estou investido, o que eu vou fazer, né? Muitos deles tiveram aí perdas significativas, eu tenho que olhar mais de perto para suas próprias empresas, mas acho que ninguém deixou de entender o fundamental que é o SMART, né? Que é eu sou investidor anjo, eu invisto numa startup porque além de capital eu quero ajudar e apoiar. Então esse movimento a gente vê muito forte acontecer e isso é super positivo. Acho que definir estratégia e inclusive volume de capital é uma coisa que eles ainda estão ajustando e vão entender isso ao longo do tempo. Vou pegar essa ponte que você falou agora da parte do Smart Money e já ir direto para o Kepler, que além de ter escrito um livro sobre isso, né, também tem todo o seu histórico como investidor anjo e hoje está como cofundador da Bossa Nova. Kepler, você continua investindo. Como é que vocês estão ajudando as startups hoje do teu portfólio? A Bossa tem muitas startups no portfólio e esse é o maior desafio. Nosso maior ativo são as startups, né? Então, o que faz o valuation da Bossa, faz a importância da Bossa, esse é o seu portfólio e os seus empreendedores. Então, a primeira coisa que a gente fez foi cuidar disso, né? Da atenção total, focado nisso, e de ver quais startups estavam precisando de mais ajuda, menos ajuda, organizar, separar por necessidade. Fizemos um filtro muito interessante. Todo o time foi para dentro, para cima deles, falamos com todo mundo, enfim. E criamos eventos e criamos webinários específicos para aquelas dores. Fizemos um fast track interno para agilizar o processo de diligência para novos aportes, agilizamos aportes que estavam pendentes, né? Isso foi o que a gente fez de imediato com as startups do portfólio. Agora, a gente tinha, obviamente, um pipe, né? Tinha todo um processo rodando de investimento, e aconteceu. Mês de março, a gente vai fechar o mês com 9 investimentos, se Deus quiser 10, mas com 9 investimentos realizados no mês de março, incluindo no período da própria crise. Então, isso me conforta um pouco, né? É um pouco menos do que a gente vinha fazendo, mas isso dá um sinal muito importante para o mercado de que a gente continua investindo e não é este problema, né, nessa situação que, apesar de ser muito grave, os empreendedores vão deixar de ter uma oportunidade de investimento e a gente também não pode perder a oportunidade de investimento nesse momento. Eu entendo o que a Carol está falando em relação ao valuation, acredito também que vai ter uma organização nessa questão, mas a gente também no Brasil não entrou muito na vibe de WeWork, nada de Airbnb, nada disso, porque principalmente nós que estamos na fase do pré-seed, né? Do pre-seed pós-angel. Então, a gente tem ali o valuation muito bem estruturado, 5, 6, 7, 8 milhões. Então, assim, não passa disso, né? Então, a gente não vai mudar isso porque é uma oportunidade de ganhar um pouco mais de equity. Esse tipo de situação não vai acontecer com a Bossa e nem com os investidores que se relacionam com a gente. E acredito também que não vai acontecer com a Anjo do Brasil, até porque eles fazem uma curadoria muito interessante nesse ponto, assim como outros grupos de anjo também. Então, resumindo, nós estamos hoje cuidando da base, cuidando do portfólio, mas não paramos de investir. Bom, obrigado, Kepler. Tomás, a gente percebeu que essa semana foi anunciado nos Estados Unidos uma ajuda bilionária para as grandes empresas, né? Da mesma maneira, também foi anunciada uma outra parte de investimento para as pequenas empresas. Quais são as questões hoje que o BID tem acompanhado? Quais são as questões que, na tua opinião, são mais cruciais, que estão sendo muito frequentes dos grandes empresários? A gente tem visto aí nos últimos tempos também o movimento dos grandes empresários sobre o lockdown, o desfazer o lockdown. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que falar um pouquinho da crise e de algumas reações, pelo menos que aqui a gente do BID está tendo, tanto no nível macro quanto no nível micro, mais nosso ecossistema. A crise é uma crise que ela começa com uma crise epidemiológica, né? Mas ela é acompanhada e deriva dela uma crise econômica e uma crise financeira, né? Ela tem características, nos parece, um pouco diferentes de uma crise, de uma bolha financeira, como a gente já viveu. Então, isso é até bom, né? Não tem uma estruturação de crédito por trás aqui que esteja muito problemática. Mas, de fato, é uma crise econômica e uma crise financeira que derivam dessa crise epidemiológica, né? Um pacote do governo americano aqui é de 10% do PIB americano, né? Então, é bastante relevante, né? E alguma falta de liquidez para empresas de maior risco, em geral, é a tendência clara de mercado nesse tipo de situação, né? Do ponto de vista macro, muitos governos da América Latina
incluindo principalmente o Brasil, não tem como fazer um plano de ajuda econômica dessa magnitude, né? E aí é onde a gente entra, né, como organismo multilateral, para ajudar os governos a reagirem. Então, justamente já foi aprovado no mínimo 2 bilhões de dólares aí, do BID para a região, para os governos das regiões reagirem, né? Isso está sendo desenhado, não foi anunciado nenhum programa específico ainda. Mais no nível micro, que a gente tem tentado fazer aqui no BID Lab, na área que eu represento aqui do BID, que é a área que cuida do nosso ecossistema empreendedor, foram duas coisas, né? A primeira, a gente abriu um desafio que a gente recebeu aí do Brasil, acho que mais de 50 propostas, e vamos fazer um desafio agora maior, para financiar soluções possíveis à crise epidemiológica, ou seja, qualquer solução que tenha a ver com saúde, qualquer solução que tenha a ver com trabalho remoto, telemedicina, etc., mesmo logística, garantir as cadeias de suprimento. E, por outro lado, a gente está estruturando o que a gente acha que é uma resposta contracíclica a essa questão de liquidez, que seria uma facilidade de crédito, primeiro para nós empresas do nosso portfólio, né? Essas 500 empresas investidas ou diretamente por nós, nosso arm aqui de venture, ou por os fundos de investimento, para tentar fazer com que empresas que têm um potencial excelente, que têm um ótimo business plan, que têm um ótimo produto, e estariam com um futuro promissor na ausência dessa crise, possam sobreviver essa onda, continuar vivas e aí crescer. Então isso a gente deve anunciar aí na próxima semana. Muito bom, muito bom. Diego, você da Baptista Luz, o Tomás falou bastante agora sobre estruturação, plano de negócio. Quais são os aspectos que a gente precisa estar melhor preparado hoje, que as startups precisam estar observando do ponto de vista jurídico? Olha, acho que esse é uma parte do trabalho que a gente tem feito aqui desde que já há 2 semanas e meia, né? A gente montou aqui dentro do escritório um comitê de crise com pessoas de diversas áreas, um comitê interdisciplinar para discutir com os nossos clientes, e a gente também fez alguns webinars que eram abertos para passar para eles alguns pontos de ajuste que são importantes nesse tempo, né? Porque a gente está diante de um evento extremamente incomum, né? E não necessariamente o direito responde bem para isso, né? Então, um dos problemas que a gente tem lidado bastante com os empreendedores é rescisão dos contratos por conta de força maior, né? Nós tivemos um evento aí incerto, inesperado, que afetou praticamente todas as empresas, mercados e contratos, e o resultado prático disso é que se eu não consigo vender meus produtos, não tenho receita, não consigo pagar os meus fornecedores. E aí a gente pode ter uma crise sistêmica aí de não cumprimento dos contratos, né? Esse era o primeiro ponto que a gente tratou bastante com os empreendedores, mostrando para eles que o caminho para esse momento inicial é a preservação das relações jurídicas, né? Então, que todo mundo vá para os seus clientes e fornecedores com um viés compositivo e tente repactuar os contratos de uma maneira que as relações comerciais continuem acontecendo. Alguns mercados são mais afetados do que outros. Acho que quando a gente está falando de digital mais puro, o impacto é um pouco menor, mas ainda assim todos impactados. Acho que esse é o primeiro ponto, que é com relação a contratos, com relação a inadimplementos, como lidar, né? Acho que esse é um ponto muito importante. A nossa recomendação tem sido: se aproxime dos seus clientes, se aproxime dos seus fornecedores, renegocie, porque o caminho da cobrança da cobrança pura e simples muito provavelmente não vai funcionar. Todo mundo vai ter que abrir mão de um pouquinho para a gente conseguir compor. Um outro ponto que é importante, que a gente tem falado aí diariamente com os clientes, é do lado tributário, porque o que está todo mundo esperando o empreendedor, em geral, ele está fazendo algo apesar do governo, né? Não está muito esperando as medidas governamentais, mas nesse momento elas são essenciais, né? Acho que é o momento que o governo tem que entrar e oferecer alguma coisa. Então, a gente tem feito um mapeamento bem importante com relação às alterações tributárias que vão ser feitas nesse
nesse momento. Uma que já saiu é uma moratória, aí, entre aspas, para as empresas do Simples, né? Então, as empresas vão poder deixar de pagar os seus impostos durante um trimestre, e isso vai ser pago no futuro, e a gente espera que nos próximos dias, né? Essa é uma medida que já está um pouco atrasada, a gente já estava esperando que viesse uma medida um pouco mais forte com relação às empresas que não são do Simples, de alguma espécie de moratória ou algum regime simplificado. Isso acho que é importante os empreendedores ficarem de olho. E o último ponto é a parte trabalhista, né? Porque, enfim, acho que está todo mundo tentando manter os empregos, mas nem sempre vai ser possível. É razoável supor que todo mundo vai se esforçar bastante, ninguém quer demitir as pessoas, mas demissões vão ter que acontecer. E a decretação do estado de calamidade pública traz aí uma janela de oportunidade para o empreendedor se precisar demitir. Então, o empreendedor, em precisando demitir durante a calamidade pública, ele tem os encargos diminuídos de uma forma relevante. Então, para quem for inevitável e tiver que tomar essa decisão, é melhor antecipar ela, porque vai sair mais barato do ponto de vista financeiro. Acho que esse é o nosso feixe principal aqui de pontos jurídicos. Entendo. De coisas que o empreendedor precisa ficar de olho. Se você me permite, Mac, entrar aí no meio da história, acho que assim, realmente o que o Diogo coloca é super pragmático, né? Mas acho que a gente tem que fazer aí um chamado para todo mundo, empreendedor. A gente tem falado todo mundo, né, para os empreendedores. Agora é cuidar do caixa. Cuida do caixa, olha para o caixa, olha para o caixa. Mas acho que a gente tem que colocar junto com isso a questão, cuida do time, cuida da tua equipe, né? O nosso negócio é um negócio de gente, é um negócio de pessoas, e isso não vai mudar. Então, acho que super entendo, não é que eu estou discordando de você, acho que é importante saber disso, mas acho que também assim, a gente tem que olhar e dizer para os empreendedores e empreendedoras e para os investidores que suportam as startups que assim, a equipe é fundamental, que não dá também para você chegar no final disso, porque a única certeza que a gente tem é que isso vai acabar. Né? A gente não sabe quando, não sabe como, não sabe o impacto, mas vai acabar. Mas que nesse período o time precisa estar lá, né? A equipe tem que estar forte, tem que estar junto, e não dá para só desmontar alguma coisa agora e depois a gente precisar montar de novo a um custo muito maior, e não só financeiro, né? E a gente tem que acabar entendendo isso com as pessoas. Quero aproveitar esse gancho que vocês dois falarem, perguntar para o Guilherme. O Guilherme é uma pessoa que ao mesmo tempo que trabalha com investimento e é o nosso VP de Bank, ele também cuida muito das pessoas. Guilherme, existe algo que a gente possa usar de experiência das crises passadas? Porque essas medidas que o Diego está falando, elas não são novas, elas já devem ter acontecido em outros momentos. Quais são o que a gente pode ter de experiência de outras crises que a gente precisa observar agora, além, claro, do ponto de cuidar das pessoas, como a Maria Rita falou? Caixa, preservação da caixa, do time, fundamental, core team, e ser criativo com as decisões a tomar. Tem que pensar out of the box e tentar, de alguma forma, atravessar esta situação tão ruim, não? E time tem que estar motivado, tem que estar junto, tem que ter muita comunicação, tem que ter apoio constante, e o trabalho remoto não ajuda a isso, e tem que fazer coisas específicas para manter o time junto, não? Imagino que... Um pouco... Desculpa, pode ser, João. Estava conversando um pouco com o Tomás também, né, offline, antes da gente entrar aqui, e ele também vivenciou essas questões na crise econômica de 2008. Ele estava compartilhando algumas coisas que são parecidas, né, em termos de reação que poderia ter, e coisas que são bem diferentes. Né? Tomás, quer compartilhar com o pessoal aqui? Não, obrigado, Ricardo. Pois é, eu acho que alguns de nós vivemos de perto. Eu estava, na época, cuidando de alguns portfólios de investimento em Nova York,
uma das instituições que quebrou na crise, depois foi comprada. Mas eu acho que tem acho que a semelhança para o nosso mundo de VC é essa, assim, tem um ciclo de investimento aqui que em algum momento chega na ponta. Então, assim, os fundos de VC que estão fundraising agora, é normal que tenham muito mais dificuldade em conseguir fundraising. Vão ser fundos, esse vintage, quem não conseguir alongar muito, vão ter vintage em geral com tamanho de fundos menores. Você tem uma versão a risco nesse momento. Vários fundos que já estavam tentando fazer first closing já tem que alongar o first closing. Então, você tem um momento conjunturalmente de menos capital para os fundos e, por consequência, para as startups, né? Então, tem uma certa corrida também para a seleção dos melhores empreendedores, das melhores startups. Tem um certo movimento de concentração nisso, né? Eu acho que diferente daquela crise, essa aqui, como eu estava falando, não é uma crise que 3 dos maiores bancos do mundo vão quebrar, espero. Não tem razões estruturais disso, né? Então também tem um movimento que acho que o João falou um pouco, que eu queria concordar, de empurrar várias mudanças digitais que já vinham acontecendo, né? O mundo hoje, basicamente, aqui eu estou em Washington, praticamente a cidade está em lockdown, aqui está todo mundo trabalhando de casa, na capital dos Estados Unidos, em Nova York também, a Europa nem se fala, aí no Brasil. A gente está praticamente vendo que, espero eu, seja possível trabalhar basicamente digital, né? Então, abrem-se algumas oportunidades de mercado também. A gente tem algumas das empresas do portfólio aqui aproveitando tangências, né? Algumas vezes uma solução online quase perfeita para esse momento e aproveitando. E eu acho que, também como o Guilherme falou, é um momento de muita... tem que olhar a caixa, tem que olhar a equipe... mas também de ter muito equilíbrio e sobriedade, né? A gente viu alguns empreendedores nossos aqui do portfólio pensando em tomar atitudes muito drásticas, muito rápido, um pouco de forma impulsiva, né? Em geral, crises desse tipo, elas e acho que isso se assemelha à crise passada, daqui a um ano, daqui talvez 18 meses, vai ser uma crise que vai premiar muito quem foi sábio, focado ou focada, conseguiu controlar o caixa, mas manter a equipe crítica, manter trabalhando no produto, manter pensando no mercado, e vai castigar quem não foi capaz de manter isso, né? Um momento, por exemplo, que eu acho que vale a pena ficar muito perto dos investidores atuais das empresas, a hora de fazer um bridge, se precisar fundraising, a hora de contar com os investidores que já estão com cada uma das empresas, que é um pouco do que a gente está tentando fazer com os nossos investimentos aqui. Essa visão que o Tomás e o Guilherme estão trazendo das corporações, que a gente está observando, ela é importante porque basicamente são as empresas que as startups têm como alvo para venda, né? Acho que a maioria delas hoje está sempre olhando para o B2B. Vou perguntar para a Carol, quais são as perguntas que, se mudou alguma coisa nessas últimas 2 semanas nas perguntas que as startups do portfólio da Wayra têm feito? São as mesmas perguntas? Mudou alguma coisa? Qual que é a tua percepção hoje do sentimento do empreendedor que está hoje no teu portfólio? Bom, hoje, só para contextualizar, né, a gente, a Wayra está presente em 10 regiões e a gente já investiu em mais de 900 empresas no mundo e tem mais ou menos umas 500 em portfólio. Aqui no Brasil, a gente investiu em 77, a gente está com 35 mais ou menos em portfólio. A gente tem um grupo de WhatsApp entre os fundadores, a gente conversa o tempo todo. Eu concordo muito com a Maria Rita também nesse sentido, acho que tem essa coisa meio empática, assim, né? Que a primeira coisa, o e-mail que eu enviei para o portfólio, a primeira coisa que eu falei foi: fique em casa e fique bem, né? Porque todo mundo, o ecossistema inteiro, que é super... Eu vi um movimento maravilhoso de todo mundo estar se ajudando demais. Em outras áreas, às vezes, isso não é tão possível, mas todo mundo está se ajudando e todo dia surgem novos conteúdos. Então, eu pensei, poxa, eu não vou agora montar um novo conteúdo para dizer seguro caixa, runaway e tal. Que isso daí eu acho que todo mundo já sabe, todo mundo ouviu, né? Então, a primeira coisa que eu disse foi: se mantenham saudáveis, física e mentalmente. Porque eu estava brincando com o Ricardo ontem quando a gente conversou, né? Eu sempre lembro do avião. Caiu as máscarazinhas, o primeiro que você põe é em você para depois pôr no coleguinha, entendeu? Então, se o fundador, se as pessoas não estiverem bem, mas não tem caixa, não tem run, não tem nada que segure, não tem como conversar com o investidor. Se a pessoa cair doente, acamada, ela não levanta, ela não aguenta, o corpo pede para parar. Então, eu acho que isso é uma coisa que
a gente está conversando muito com eles. Eu tenho tentado compartilhar material de todo mundo com eles, exatamente porque não preciso fazer, não vou gerar roda de novo, vamos fazer junto. O que eles têm me pedido? Então, assim, o que eu vejo do portfólio? São 35 startups. Tem algumas que já estão com um plano de contingência, geralmente essas que levantaram fundos de fundos rodadas com grandes fundos aqui do Brasil, que eles exigem também, assim como a gente, entender como que está a saúde financeira, como que eles estão pensando o futuro. Aquele plano que eles tinham de rodar em 6 meses vai ter que virar 12, aquele que tinha 12 vai virar 18, aqueles que estão um pouco mais tranquilos, que também ninguém está tranquilo, mas eu estou dizendo um pouco mais, aqueles que acabaram de levantar investimento, então eles estão com caixa, obviamente que eles tinham um business plan e vai ter que mudar, vai ter que pensar de outra forma. Outros que estão quase para receber, estão com um term sheet, ou estão quase para receber, estão um pouquinho mais inquietos, porque é normal, nenhum VC até agora falou, não vou desistir nada, todas as conversas continuam, mas você sente aquela insegurança. Outros que estavam para levantar investimento, que estavam atrás de rodadas, resolveram parar e focar agora dentro de casa, em segurar clientes, em pensar no unit economics deles, em como diminuir o custo de aquisição, porque a gente sabe que crescimento provavelmente não vai ter grandes, então você tentar diminuir o custo de aquisição, tentar conseguir mais clientes orgânicos, tentar fazer de forma diferente. O que eles estão pedindo muito, e isso eu acho que é o ecossistema inteiro, porque eu também estou nos grupos da Amprotec, que é a associação com aceleradoras, parques tecnológicos e todo mundo. Eu acho que está tendo um movimento de tentar pedir às grandes corporações que dão benefícios, como clouds e outros benefícios, para tentar estender um pouco o prazo para as startups. A gente está tentando internamente na Telefônica, na Vivo, ver soluções de como a gente pode ajudá-los, o portfólio e outras empresas. Colaborar cada vez mais, né, Carol? Pois porque assim, a gente fala de uma empresa, por exemplo, da qual eu trabalho, que é a Telefônica Vivo, é uma grande empresa de conectividade. A gente só está fazendo tudo isso aqui porque existe, graças a tudo isso, a eletricidade e a conectividade. E está conectado é o que a gente espera, né? Então a gente tem que continuar, tá conectado é o que a gente espera. Exatamente. Eu acho que elas estão, elas têm bastante dúvidas de como vai ser, então o que a gente tem feito individualmente, eu conversei com cada uma e estou tentando ajudar como a gente pode, e coletivamente eles estão trocando muito entre eles estão pedindo ajuda, eles falam, puxa, alguém conseguiu aí algum crédito, aí já falaram da Desenvolve SP, que não está com um sistema bem fácil, alguém consegue me indicar alguma plataforma? Então, e está todo mundo compartilhando, né, Carol? Muita troca. Tá todo mundo jogando de um lado para o outro, tá todo mundo passando para frente. Isso é muito legal que você está trazendo para a gente. E agora eu quero muito chegar agora. A gente está com uma audiência subindo aqui. Bem-vindo você que está chegando aqui, que está chegando agora, está mandando suas perguntas, já mandou antes para a gente também. E a Carol levantou um ponto muito bacana e eu quero começar agora a trazer ações cada vez mais práticas. A Carol levantou uma bola aqui, que é a bola do Runaway, né? E aí eu quero saber muito do Ricardo. O que você recomenda para startups que ainda não têm um runway suficiente e nem depois de cortar custos, né? E ainda assim não conseguem levantar mais capitais. O que essas pessoas precisam fazer agora? De runway, para quem não conhece o termo, né, no meio de investimento, é quantos meses você consegue manter a tua empresa funcionando, operando, sem ter receita, com dinheiro que você tem em caixa. Né? Então, obviamente, a gente já falou aqui, vou repetir algumas coisas que já foram levantadas, você tentar reduzir custos, obviamente, então, se tiver que reduzir o time, sempre olhando com empatia, mas se já tinha algum plano de redução, de transformação, coloque em prática, né? Sempre com uma mensagem muito clara, né? Sempre mantendo portas abertas. Obviamente, do outro lado, tem pessoas com as suas famílias nesse momento bastante difícil. Mas a orientação que a gente vem dando tentar focar naqueles clientes que você já tem, né? Várias empresas aí, elas continuam, então a gente está separando também as nossas startups naquelas que são diretamente atingidas pela crise, naquelas que de alguma forma conseguem ter oportunidades durante a crise e aquelas que vão ser afetadas de forma secundária, né? Pegam os efeitos colaterais. Então, só para citar alguns exemplos de forma prática, quem trabalha diretamente com viagens, né?
realmente vai ter que buscar entrar numa pausa ali. Como é que ele consegue realmente reduzir todos os custos que ele puder para continuar levando, porque levantar capital para esses vai ser muito difícil. Então, realmente, o plano direto para esses é tentar reduzir ao máximo o custo mesmo. Para outros, né, que, por exemplo, estão na área de saúde, surgem N oportunidades. Dentro do nosso portfólio, tem duas, uma no Brasil, uma na Colômbia, que estão assim, recebendo muita demanda, porque realmente eles conseguem ajudar, né? Então, até é bastante legal de ver que tem momentos que realmente você consegue ajudar, não pensando só em receita, não pensando só na sua empresa, mas em realmente como você pode ter esse impacto social. Uma coisa que foi levantada aqui também é ser criativo, né? Tem empresas que têm o time de desenvolvimento, o time de produtos, tem tudo lá, não tem muita operação, mas podem fazer alguma coisa diferente nesse momento. Então, seja focado em revenue ou simplesmente para manter a questão, as engrenagens girando, tem alguma coisa que possa fazer para ajudar a sociedade nesse momento, com a equipe que tem, com a plataforma que tem, né? Então, tentar focar um pouco nisso, mas principalmente tentar buscar receitas de outras fontes. Normalmente, a gente diz que em momentos de adversidade, a criatividade aflora, porque você começa a pensar realmente, como o Guilherme falou, fora da caixa. E aí você costuma buscar coisas que muitas vezes você não podia fazer, né? Muitas vezes você tinha aquela dúvida, né, e falava assim, puxa, mas essa ideia é muito maluca, eu tenho muito a perder se eu colocar essa ideia em prática e ela não der certo. Agora que não tem outras alternativas, muitas vezes, é o momento de colocar essas ideias em práticas e ver o que acontece. É como home office, né? Muita gente queria muito home office, agora não tem jeito, todo mundo no home office. Kepler, uma pergunta, vou estender a pergunta para você. Quais têm sido os seus conselhos para os empreendedores nesse momento? Qual que é o conselho que está acontecendo recorrentemente das pessoas que te ligam pedindo ajuda? Tem que só liberar o microfone aqui. Não sei se eu consigo liberar para você. Não, eu liberei. Fui eu que deixei desligado aqui para não atrapalhar vocês. Não, no primeiro momento, lógico, assim como a grande maioria, até a Carol comentou sobre isso, olhar o caixa, tempo de sobrevida, né? Quanto tempo eles tinham. Algumas startups nossas já tinham esse conceito de pelo menos 3 meses da sua receita como reserva técnica. Então, a gente já colocava isso no DRE, no setup, na hora de analisar o investimento, já colocava isso como condição. O Prolabore já estava bem ajustado. Então, no primeiro momento foi trabalhar, replanejar, fazer um replanejamento, ajustar as expectativas, né? Enxugar, tentar proteger os salários e não demissão, mas e sim dar a contribuição do founder e reduzir um pouco a sua remuneração para o limite da sobrevivência. Mas isso foi o primeiro momento. No segundo momento, começamos a ajustar marketing, a ajustar, escolher um produto, um canal, algumas coisas bem focadas, né? Quem estava no B2B, trabalhar os clientes atuais. Quem podia fazer alguma coisa de filantropia e tinha caixa suficiente, começou a fazer. Quem podia zerar o seu custo de site, zerou, né? Para poder também continuar a manutenção e ajudar os seus clientes. Fizemos também um trabalho de orientação para que o relacionamento com a base atual de cliente fosse mantida, no sentido de não só querer revender para eles, mas de saber como eles estão, ou seja, de manter a base e os seus clientes, vamos dizer, amparados, né, digamos assim, mostrar que está tudo bem e garantir que elas cheguem do outro lado da margem do rio, como o Guilherme falou. Isso foi a principal orientação que a gente deu. Logo, aqueles que precisavam de investimento, estavam com rodadas com outros VCs, eu pessoalmente fui falar com os outros VCs, fui entender qual era o prazo que estava isso. Alguns estavam com Domo, alguns com Astela, alguns... Então eu fui verificar, fui realmente ver se vai se estender mais 3 meses, mais 4 meses, para não contar com esse recurso para a questão de sobrevivência. E aqueles que efetivamente não tinham nada a fazer, que zeraram sua receita, como, por exemplo, as startups de eventos, a minha sugestão foi trabalhar a comunidade e pivotarem um sistema para comunidades e para gestão de comunidades. E assim foi feito. Então, a gente tem aí uma ação muito efetiva no portfólio,
de cuidar. Claro que, poxa, quando a gente viu o primeiro momento a Sequoia disparando aquele comunicado, já foi um alerta. Quando a gente viu a Kazek com as 11, sei lá, 10 regras chocantes, né? Exatamente. Então, assim, isso também a gente soltou as nossas e passamos a cuidar nossa. Mas a gente tem também um grupo muito unido, uma rede própria, eles se falam, a gente troca ideia. E, por exemplo, hoje à noite a gente tem um webinário nosso, como esse aqui, só com as startups, com a diretoria e com os founders. Então, está o tempo todo junto, ficamos junto, colamos nele, mas o principalmente é não gerar uma expectativa que só dinheiro resolve, entende? Porque, de fato, vai demorar um pouquinho mais e a ideia era baixar um pouco a expectativa disso. Claro, a gente continua investindo. Claro que a gente fez um fast track interno para melhorar a diligência. A nossa diligência estava passando de 15 dias. Então, vamos melhorar isso. O que a gente pode fazer para agilizar isso? Então, assim, reduzimos esse prazo. Então, o que a gente pode fazer em home office, o que a gente pode fazer para apoiar, a gente fez, Mark. Então, eu não tenho muito mais do que isso, até porque a gente flexibilizando bastante, pelo que eu entendi. Bastante. A gente não quer inventar a roda, né? O que a gente quer é, como a Carolina foi perfeita, assim, a gente quer ver as melhores práticas dos outros e aplicar dentro de casa. E que a gente não quer ser melhor que ninguém, a gente quer ser a melhor opção para quem já está dentro de casa, não para os outros, né? E só complementando também o Kepler, eu acho que assim, tem um ponto que às vezes é uma chuva de informação e o próprio empreendedor vira e fala assim, gente, espera, tô fazendo, tô indo, agora vira. Então eu tento, assim, pela Wayra, deixar eles mais flexíveis, assim, mais abertos. Tô aqui, se precisar, vem e fala, eu vou tentar tudo o que me pedirem. Sou super proativa, mas eu acho que tem a hora que a gente tem que esperar eles, né? A gente vai ficar monitorando, obviamente, porque faz parte do portfólio, mas tem hora que eles terem que ficar respondendo a gente pode atrapalhar o que eles estão fazendo dentro de casa. Então, eu acho que precisa também ter esse nosso lado sensível de falar, olha, lembrar, tô aqui, só bater, né? Só tocar aqui que eu tô aqui. Lembrando que o estágio que a Wayra entra, até que a The Venture City entra, nesse primeiro momento, que a Bossa Nova entra, que a Anjo do Brasil entra, é um estágio early stage, muito early stage no Brasil, né? Então, nesse momento, é o momento que o cara mais precisa de ajuda, né? Mas aí ele precisa demandar, não pode atrapalhar a vida dele, não pode invadir a vida dele, não pode exigir coisas, né? Então, Entendi. assim, uma outra coisa que eu fiz também, Mark, que acho que é interessante, eu fui verificar no corporate quem estava trabalhando, quem estava com demanda, quem estava com problemas, e fui gerar essas demandas e fui tentar encaixar no B2B as nossas empresas nessas demandas. Também eu comecei a falar com vários e-commerces, com várias empresas, com grandes departamentos, lojas fechadas, que agora como é que eles estão fazendo para vender, precisa de delivery, conectava isso com aquele. Então, estou fazendo isso, esse é o meu trabalho hoje. Então, realmente, esse trabalho no early stage é de pegar na mão. Agora, a Carolina, realmente, de novo, foi perfeita quando ela dizia, a gente precisa ser demandado e faz aquilo que a gente pode. Importante. Quero saber a opinião da Maria Rita, que ela abriu o microfone, e depois eu quero puxar já direto para o Guilhermo, para entender qual é a visão do VC, já que a gente falou bastante do VC, e se existe alguma flexibilização. Maria Rita, você quer apontar alguma coisa nesse assunto ou eu posso seguir aqui com o Guilherme? Travou tudo aqui para mim agora. Aqui. Maria Rita, você está em mute. Não, agora eu estou em mute. Agora voltou? Você está me ouvindo? Ok. Pode ir, Maria Rita. Não, assim, acho que o que o Kepler e a Carol colocaram é super perfeito, o Ricardo também. Só quero, assim, porque o centro do nosso mundo é o empreendedor, não é a gente. A gente está a serviço dos empreendedores, a gente está para ajudar, né? E acho que, assim, uma coisa só, eu imagino que a maior parte do nosso público é de empreendedor, então também acho que só quero fazer mais um alerta para eles, que não é hora de tomar decisão precipitada. Né? Acho que todo mundo falou isso mais ou menos, mas eu quis ser mais explícita. Eu ouvi aí um monte de empreendedor falando, não, vou mudar tudo então agora eu vou fazer respirador, vou fazer máscara, vou mudar tudo. Não é hora de fazer isso, né? É hora de ter calma, de ter tranquilidade. Aí acho que isso que a Carol trouxe, que é tão importante da gente como investidor, como um pouco mais experiente, que é de dar uma acalmada, né? Pôr água fria na fervura e dizer, segue com o plano, um plano adaptado, um plano de contingência, que mudou um monte de coisa, mas não perde o foco. Acho que uma das coisas que a gente sempre falou para os empreendedores é não atira para todo lado, tem que ser criativo sim, mas ser criativo não é ser doido
em mudar tudo de repente, porque a gente está numa circunstância excepcional, que realmente, como o Kepler até falou no começo, o mundo não vai ser mais o mesmo, mas não quer dizer também que vai ser qualquer outra coisa, né? Ok. Guilhermo, a gente percebe que existem mercados que foram diretamente impactados, como Travel Tech, como área de eventos. Aí a pergunta complementar, né? Quais são as demandas dos VCs hoje? Existe alguma flexibilização? O que você pode trazer para a gente de visão? Como falou Maria Rita, estamos ao serviço dos empreendedores, do nosso portfólio. Então, o que vamos fazer é escutar, apoiar, se tem que aportar algum capital mínimo para extender o runway, vamos fazer. Mas aqui tem que ser todos os inversores, não pode ser algum sim, algum não. Tem que ser tudo, tem que ser um esforço coletivo para que todos podamos ajudar e tem que ser espírito coletivo de ajuda. Para mim, isso é o mais importante. E isso é muito importante quando você invierte, saber com quem está invirtiendo. Se outro inversor pensa como você. Isso é muito importante. Tem os mesmos valores, tem a mesma dedicação ao serviço. Tudo isso é muito importante e creio que agora em crise sai para cima o caráter dos inversores, que é muito importante. E para adicionar um pouquinho, acho que o Kepler mencionou isso, é importante também a gente reforçar para os empreendedores que os investimentos seguem, né? Então, muitos dos VCs já têm esse dinheiro captado, né? Tem que fazer essa entrega, já estavam no meio de alguns ciclos que vão ser finalizados, aí, então vão ser efetivados. Na The Venture City, no investimento estágio seed, a gente tem aí, por exemplo, 4 deals que estão em progresso, próximos para a gente assinar esse mês ainda, então nada muda, são empresas que se mantêm aí super importantes nesse momento. O João comentou que tem do lado deles também esse investimento continua, a Carol falou, então é importante trazer esse recado que tem sim movimento de investimento. Obviamente, muita coisa é revisitada, né? Na questão de garantir que essas empresas vão ter um mínimo para poder passar, chegar no outro lado da margem, né? Mas a atenção continua e tentando ajudá-los também, né? Na nossa posição, entrar em brainstorming com eles é importante. A questão de pivotar muitas vezes é visto como uma coisa que não deve ser feita, que representa o fracasso, mas muitas empresas foram muito bem-sucedidas apenas depois de terem feito uma mudança radical, né? Aprenderam bastante com as experiências anteriores, fizeram o famoso pivot, que é mudar de direção, de foco, né, de atuação da startup e realmente encontraram o caminho. Então, tem um pouco disso também para saber que esse lado continua. Posso complementar também aqui, Mark? Deixa só, Carol, porque só um segundo, Carol, é que a gente ficou, só para informar para a nossa audiência, que como o nosso papo está muito bom, a gente vai estender por mais de meia hora, mas a gente tem, se eu não me engano, o Kepler precisa sair, eu não sei se mais alguém precisa sair, ou não sei se também se o Kepler precisa sair ainda, só preciso só fazer esse ajuste aqui. Sair aqui, Mark Tomás, infelizmente. Eu também. Eu também não consigo ficar, então, peço desculpas. Tá, eu só preciso, então, fazer um arranjo para vocês três aqui. Assim, o Ricardo sempre fala muito, se preparar para o pior, mas fazer o melhor. Quero muito essa visão de vocês agora na saída, com esse olhar mais positivo. Assim. Que tipo de dica, mensagem, qual que é o apontamento que vocês podem fazer? Eu quero começar, então, com o Kepler aqui, que também estava na minha lista aqui. Uma frase, uma mensagem, enfim, o que a gente pode deixar de mensagem positiva para quem está acompanhando a gente? Sem clichê, mas enquanto está todo mundo reclamando, achando que não vai dar certo, crise e tal, quem está conseguindo enxergar diferente vai conseguir passar por isso. Então, é olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo, continuar inovando, continuar fazendo e fazendo muito com muito pouco, como sempre fizeram. Isso não vai mudar. Empreendedor tem dor no final, já está acostumado com isso. É ser cabra da montanha, tentar subir uma montanha de 90 graus e uma cabra subir uma montanha de 90 graus é difícil, mas é assim que funciona. Lá, se você chegar lá assim, você fala bem o sal. Não é querer ser unicórnio, mas querer ser cabra da montanha primeiro.
É isso. Então, queria agradecer, obrigado a The Venture City. Maria... Parabéns pelo trabalho de vocês aqui no Brasil. Espero que vocês consigam investir em muitas empresas. Espero que consigam investir, viu, Ricardo, nas startups também do portfólio da Bossa Nova, viu? Também Tá o Guilherme esperamos. ouvindo também. Ô, Tomás, Maria Rita, como sempre, minha colega, minha parceira de longa data. Muito obrigado. Tomás, vamos bater um papo qualquer dia para ver Sim, de que senhor, forma como sempre. a gente pode fazer negócio. E, Diego, espero não encontrar você nos tribunais e que você fique do meu lado sempre. Muito Valeu, bom, muito gente. bom. Maria Obrigado. Rita, sua mensagem. Obrigado. Acho que é isso que o Kepler falou, né? O que eu tenho dito assim, a gente é privilegiado, porque a gente é um povo que está acostumado a lidar com a incerteza, tem que se mover o tempo inteiro e que a gente está, que nem a Carol falou, num ecossistema muito colaborativo, que não é todo lugar que tem. Então, a gente realmente se ajuda. Acho que a grande mensagem é pede ajuda, olha para o lado, para a empreendedora, para o empreendedor, para o investidor, para a investidora, para a empresa, conversa, se abre. Mais do que nunca, a gente vai ganhar um valor que a gente precisa de mais nesse país, que é transparência. Falar com clareza, com transparência e colaborar. Então, acho que assim, isso só vai sair fortalecido e a gente tem isso. A gente é o melhor ecossistema, como eu sempre falo, vem para o nosso lado da força, que ele é o melhor. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, desculpa ter que sair, mas não consigo mais ficar. Um abraço grande. Não, a gente super entende. Obrigado, Maria Rita. Tomás, sua gente, mensagem também para a gente. Queria primeiro agradecer de novo como The Venture City para todos conectados. Acho que a mensagem é essa, assim, quando o cenário macro não ajuda, a gente tem que ser great. A gente tem que fazer um ótimo trabalho, melhor do que no business as usual, né? E quem fizer um ótimo trabalho, eu acho que a crise prova que, na verdade, até se diferencia mais do que aqueles que não fazem, né? Tentar manter os ativos críticos de pessoas, de foco, de se adaptar à nova realidade, ver se tem impactos de longo prazo no mercado que você está ou não. É a hora dos investidores fazerem walk the talk aqui, ou seja, adicionar valor mesmo, tá com o empreendedor, se precisar fazer follow-on, faz, se precisar fazer bridge, faz. Não vai dar para fazer para todo mundo, mas com as empresas que eles consigam. E conseguir pensar um pouquinho além da nuvem agora. Eu acho que essa é a grande... Acho que é isso que vai ser muito premiado, com muito equilíbrio, né? Eu acho que daqui a 18 meses é isso que vai ser mais premiado. E para fechar com uma mensagem positiva, assim, se você olha Fortune 500 hoje, 250 das 500 foram criadas em momentos de crise, depressão ou bear market, ou cenário de ruins. Então isso mostra que também essa chacoalhada geral na estrutura produtiva, daí surgem oportunidades de ganhar mercado assim que a crise passar, né? Bacana, obrigado, e Tomás, agradecer mais de novo uma a vez. presença de todos os colegas. Obrigado, Tomás. Bom, obrigado. A gente recebeu muitas perguntas aqui por Twitter, por e-mail, por mensagem. A gente também está monitorando todas elas aqui. Quero ouvir a Carol e, na sequência, quero ouvir o Diego também. E já vou começar a liberar um pouco para vocês aqui dessas perguntas. Carol, eu te cortei, me desculpa. Não tem problema. Eu só tentando assim dar uma resumida em tudo que estava todo mundo falando, e o Ricardo também, não só sobre segmentos, mas sobre oportunidades de investimento. A Wayra continua investindo, a gente vai continuar investindo. A gente tem dinheiro esse ano também para investir, então eu acho que quem estiver ouvindo tem que mandar para todo mundo que está aqui nesse painel os decks e para a gente poder olhar e tudo mais. A gente vai continuar olhando e está muito próximo ao nosso portfólio. Eu acho que a crise ela é mundial, ela é mais ou menos forte dependendo da tecnologia, dependendo do segmento e dependendo do país. Há países que são muito mais já adaptados à tecnologia, que talvez isso já esteja correndo mais rápido. Eu acho que tem um fator positivo que algumas indústrias tradicionais ainda bastante reticentes em entrar na tecnologia, estão entrando. Então, eu vejo, inclusive, assim, eu tenho amigos acadêmicos, por exemplo, e eles tinham um pouco de relutância, assim, nossa, será que vai ser a mesma coisa fazer dar aula EAD e tudo mais, e agora todas as universidades estão, ao menos, entrando para o EAD. O EAD, né? A aula ao vivo, com o professor na casa dele junto com os alunos. Então,
a educação vai mudar completamente. O home office, sem dúvida, eu acho que isso já é muito claro para todo mundo, né? Que todo mundo vai mudar e assim, alguns vão se encontrar até mais produtivos dentro do home office. A área de saúde está mudando radicalmente. Então, assim, quando você até tinha perguntado se mudou um pouco as áreas de investimento, nós, da Telefônica, Vivo, da Wayra, a gente continua olhando para mais ou menos as mesmas coisas. Obviamente que amplia um pouco. Pensando que o 5G está chegando aí, que você vai ter uma oportunidade gigantesca de tecnologias e soluções, a gente olha para várias áreas. Fintech é uma área que, assim, sem dúvida, eu acho que vai crescer bastante, porque as pessoas que ainda não tinham ido para o mundo das soluções financeiras, né, tecnológicas, vão acabar indo, porque você não vai para a rua, você tem que comprar de casa, você tem que transferir de casa, você tem que resolver a sua vida financeira de dentro de casa nesse momento. Então, vai ter uma corrida a outras áreas como a educação, a saúde, a gente olha muito a IoT, então a gente vai continuar olhando, né, essas tecnologias. Alguns vão se beneficiar um pouco mais do nosso portfólio, por exemplo. A gente tem soluções como a NetHome, que é de streaming, que eles estão, por acaso, né, estão sendo extremamente procurados. Over Media Cash com videobots, Net Support com criação de TI, criação de home offices dentro de casa. A GUP está aí com parcerias com várias grandes empresas que precisam, né, principalmente de supermercados e outras que vão precisar atrair gente para trabalhar agora. A Benquer, que está trazendo suporte online por mais de 6 meses, por uns 6 meses mais ou menos gratuito com psicólogos. Então, assim, tem algumas que vão, games, né, para ficar em casa, e tem algumas que vão sofrer um pouco mais. Mas eu acho que, no geral, o que eu poderia dar de conselho, além de revisar orçamento e tudo mais que a gente já falou, eu vi algumas boas práticas de startups que estão olhando segmentos de clientes em que elas podem atacar agora, que são as grandes empresas que vão continuar indo bem. Então, assim, tem que olhar as telcos, tem que olhar as de energia, tem que olhar as empresas que elas precisam continuar existindo para a gente continuar fazendo o nosso trabalho desse lado. Então, eu acho que assim, é um momento de crise para todos, alguns vão sofrer mais, outros menos, mas eu concordo. Não, a gente não pode parar de se comunicar, a gente não pode parar de se ajudar, porque assim todo mundo vai, né, colaborar e tentar, os investidores vão tentar ajudar os empreendedores, os investidores, as grandes empresas e tudo mais. Então, assim, não desistam, né? É difícil dizer nessa hora, porque parece simples, né? Mas, assim, a gente está aqui do lado de vocês e a gente vai continuar investindo. Muito bom, Carol, obrigado. O que eu percebo é que nesse momento que a gente está aqui falando sobre calma e que a gente tem que estar sempre observando, a gente precisa também entender quando a gente não mete os pés pelas mãos, né? Acabei de receber aqui uma mensagem de uma startup, sem eu pedir, alterando o meu prazo de pagamento. Quer dizer, o pagamento já estava agendado, já está tudo certo. Queria perguntar para o Diego, especificamente, qual que é a tua opinião sobre essas extensões, sobre essas mudanças de due date, prazo, até onde existe suporte jurídico para que a gente possa fazer isso, tanto na hora da gente, enquanto cliente, demandando para a empresa, e também, claro, a gente, enquanto empresa, oferecendo isso tanto de bom grado para o nosso cliente. Mac, acho que foi um ponto que eu coloquei na minha última fala e acho que ele é essencial. Acho que, assim, em larga medida, nós estamos vivendo um daqueles momentos que o homem é refém do direito, tá? Porque a regra não oferece um suporte para que as relações continuem. Porque, como eu estava dizendo lá, a situação é tão grave que a gente encontra em diversas relações contratuais ambas as partes de uma mesma relação podendo alegar força maior para não cumprir um contrato. Então, nesse ponto, essa crise sistêmica jurídica, ela atrapalha muito e ela não deixa muito outra alternativa a não ser se aproximar do teu cliente, se aproximar do teu fornecedor, conversar,
fazer as concessões que você pode fazer, entender a dor do teu cliente, entender a dor do teu fornecedor e compor. Eu acho que esse é o grande caminho, tá? O que a gente tem feito aqui nesses últimos dias, eu tenho tido 3, 4 conversas diárias nesse sentido de clientes conversando com seus fornecedores, clientes conversando com seus clientes, rediscutindo aluguéis. E acho que uma coisa que, pelo menos eu tenho sentido nas conversas que eu estou participando, é que um pouco desse clima de solidariedade que a gente tem visto na sociedade como um todo, ele está também extrapolando para os negócios. Então, a gente tem casos aí de o proprietário do imóvel iniciar uma conversa se dispondo a fazer um abatimento de aluguel do imóvel comercial da empresa, outras empresas já se adiantando e falando, olha, eu vou postergar a minha cobrança em 15 dias. E então acho que essas ações elas vão ser essenciais. Eu acho que a gente tem pouca, para não dizer nenhuma, condição de forçar o cumprimento de alguns contratos quando a situação impediu que isso acontecesse. Por exemplo, é um caso anedótico aqui para vocês. A gente tem um cliente aqui que está passando por um processo de transformação digital, tal, mas no fim das contas ele opera um sem número de estacionamentos aqui na região da Faria Lima. E assim, já faz mais ou menos um mês que o cara não tem movimento. O cara não tem movimento. Ele tinha um trabalho aqui ongoing. Eu preciso ser sensível, ter sensibilidade para entender que essa situação, se eu simplesmente mandar minha fatura e falar me paga daqui a 3 dias, eu estou destruindo uma relação, eu estou atrapalhando aí a continuidade do negócio do meu cliente, e isso pode gerar aí um ciclo vicioso, um ciclo de negatividade que não é bom para ninguém. Então, acho que esse é muito o caminho, assim, olhar para dentro, ver o que você pode... E acho que essa é a parte importante. Você olhar para dentro e ver o que você pode oferecer para os seus clientes. O que é essencial para você e fazer os cortes naquilo que é necessário. Por exemplo, a gente tem alguns clientes maiores que o cliente traz uma demanda que ele fala assim, olha, o que eu faço? Eu vou pagar os meus fornecedores, eu vou pagar os meus funcionários e eu vou ter que deixar os impostos de lado. E no momento que a gente está dizendo, faça isso. Daqui a um tempo, você faz o parcelamento, vai vir um refis, é muito provável que os governos ofereçam aí uma série de estímulos para que as pessoas se reajustem lá na frente. Mas as relações de negócio, essas são aquelas que você precisa preservar. Então, foque nelas, olha para o teu cliente, olha para o teu fornecedor, faça boas conversas, repactue e siga operando, né? Eu acho que esse é o caminho. É a mensagem principal que a gente quer agora. Ricardo, na sua opinião, a gente tem recebido muitas perguntas aqui, mas eu queria uma resposta, assim, se pudesse me ajudar numa resposta bem prática, assim, né? Onde dá para reduzir custo? Boa. A gente tem conversado bastante sobre isso com as startups, né? Então, vamos dizer, em ordem de grandeza, normalmente a gente está em pessoas, né? Que é onde a gente não quer mexer, então manter esse time o máximo possível. Então, vamos falar de outras coisas, né? Então, tem o aluguel. Então, como o Diego estava falando, renegociar, conversar, né? Se é um coworking é muito mais fácil, né? Se você não tinha uma posição fixa ali, você consegue simplesmente fazer uma pausa. Se você tinha realmente um escritório próprio, tentar conversar com quem fez esse aluguel, né? Falar a situação, como é que está, e tentar ver onde consegue chegar. Mas tem algumas coisas muito práticas que se pode fazer. O outro custo muito alto é normalmente de cloud. E as empresas de cloud, né, Amazon, Google,
a própria Microsoft, elas estão colocando aí alguns créditos gratuitos, elas já tinham, então, se você nunca fez uso desses créditos gratuitos, é importante buscar, né, informação sobre isso. Alguns estão disponíveis para qualquer startup, outros somente para quem faz parte de um programa de aceleração, algum VC parceiro. Então, corram atrás, conversem com seus investidores para ver se eles conseguem te dar acesso a isso. Algumas empresas estão estendendo esses créditos em prazo ou em quantidade, estão também divulgando instruções de como reduzir o seu uso, fazer um melhor uso, para que você consiga ter um tempo maior de utilização disso. Outra área que tem um custo alto, em alguns casos, depende muito do tipo de startup, está no Analytics. Então, as empresas de Analytics, Mixpanel, Amplitude, Segment, também oferecem esses mesmos créditos. Então, se você faz uso pago dessas ferramentas, corra atrás. Se você não consegue, se você usa alguma ferramenta que não te dá esse direito, você já fez uso desses créditos, se você está num nível muito baixo de utilização nesse momento, a nossa recomendação é que você faça uma pausa. Então, você continue capturando as informações, mas deixe de processá-las. E lá na frente você consegue voltar a processá-las. Não perca nada de dados, né? Então, grave tudo, mas a sua utilização está sendo tão baixa que você também não consegue tirar insights. Essas são duas dicas assim bem diretas ao ponto, bem práticas, que qualquer startup consegue revisar. Acho que só Eu quero fazer uma pergunta para você, mesmo para você mesmo. Pode complementar, mas queria muito que vocês dois falassem sobre o Sparks, que tanto a The Venture City tem várias, a gente tem um programa bem robusto hoje de créditos e a Wayra também tem, né? Tem. Só para complementar o que o Ricardo falou, como dica, eu acho que assim, coloquem no papel, façam um checklist mesmo de tudo que vocês gastam hoje e aí comecem a olhar o que é extremamente necessário ou o que é fundamental para a entrega do seu produto, do seu serviço. Sem aquilo, aquele custo é atrelado à atividade fim do meu negócio. Então, sem aquilo, é impossível que eu entregue o produto. Beleza. Depois você tira aí você vai olhar tudo que não é atrelado à entrega final do seu produto. Aquilo que não for atrelado, por exemplo, sei lá, uma plataforma, um CRM de vendas, sei lá, alguma plataforma. Pô, é legal ter? É legal. É essencial? Não. Então, você pode cortar. É esse tipo de coisa, assim. Você tem que pensar em tudo aquilo que é essencial. Sem aquilo, meu produto não vai ser vendido ou não existe. Então, é isso. E aí, pôr todo mundo para vender. Todo mundo vira vendedor nessa hora. Todo mundo tá junto. Sobre os perks, sobre os benefícios que a gente tem. Bom, como eu tinha falado, a Wayra ela é uma iniciativa global, né? Então, a gente tem alguns... foram negociados... A Wayra existe desde 2012, então 2011, desculpa, aqui no Brasil desde 2012, mas sempre foi negociado para todas as iniciativas. Então, por exemplo, a gente tem todos os clouds, né? E aí eles acabam... É isso que o Mac estava falando, porque quando você não está vinculado a um programa ou um investidor, você tem, não sei, $5.000 de cloud. Então, quando você está vinculado, você tem $100.000 de cloud. A gente tem parceria com Airtable, com Airbuy, com HubSpot, com Pipedrive, Zendesk. A gente tem uma plataforma com mais, assim, pelo menos mais umas 17 ofertas para o Brasil, vindas da nossa área global, mas no mundo tem outras, e cada país tem também. As ofertas, geralmente, elas variam de serviços, créditos gratuitos, a descontos. Por exemplo, o HubSpot dá 90% de desconto no primeiro ano para as startups da Wayra. Então, além do dinheiro que a gente investe, que hoje está chegando até 250 mil euros, ou cerca de 1 milhão e pouco de reais, em troca de participação minoritária, a gente também ajuda com esses benefícios, que é o que a gente vem tentando também negociar com os nossos parceiros de extensão de prazo ou o que pode ser feito para ajudar as startups nesse momento a não terem esse custo. Muito bom. Vou fazer uma rodada final agora. Antes eu quero também ouvir do Ricardo também sobre os benefícios da The Venture City, para a gente poder deixar sempre claro para quem está acompanhando da gente que a The Venture City
segue fazendo captação, a gente segue fazendo avaliação, eu sigo fazendo calls diárias com muitos empreendedores e um pouco mais dos benefícios da Deventure City também, Ricardo. Nessa mesma linha, né? Então, tem alguns benefícios, de novo, que são oferecidos para todas as startups, né? Então, a gente aconselha que vocês busquem em todos os seus fornecedores, entrem em contato com eles. Se eles não tinham benefícios antes, pode ser que agora, nesse momento, eles ofereçam. Então, seguindo a onda do que o Diego falou, vale sempre a pena negociar, perguntar, dá para ficar 3 meses sem pagar, 4 meses. Né? Os grandes players realmente têm ofertas diferentes, uma aberta para todo mundo e uma através de parceiros. Esses parceiros normalmente são as incubadoras, as aceleradoras, esses investidores com um grande portfólio, como a Wire, como a Deventure City. A gente tem esses mesmos players, né? Então, Zendesk para atendimento, que pode ser que cresça bastante em algumas startups. Então, a gente oferece esse benefício com o Cloud, com o Analytics. Então, vale muito a pena buscá-los. Está em mute, Mark. Mark, você está em mute. Vou pedir para o Guilherme, agora sim, gente. Vou pedir aqui para o Guilherme, depois o Diego, depois a Carol, e a gente fecha com o Ricardo. Bom, quais são as oportunidades que a gente pode olhar em tempos de crise, né? O que a gente pode tirar de proveito disso e qual que é a mensagem de vocês final para a gente já ir caminhando para o encerramento desse nosso Tectulia, desse nosso webinar aqui em português? Acho que calma, aprender a pensar com calma e também foco, enfoque. Aí vai o que a Carolina falava, não? Então, que é importante, o que não é importante, reenfocar 100% aquilo que é essencial. Isso enfoca, melhora tudo e ajuda a não dispersar os recursos. Excelente, excelente. Obrigado, Guilherme, mais uma vez por sempre ajudar a gente aqui. Diego, sua mensagem para os nossos telespectadores. Acho que é uma grande oportunidade aí para a gente reaprender a ser lean, né? E gastar menos, focar em recursos essenciais. E acho que, dada a excepcionalidade do momento, olhar bastante para o que os governos estão oferecendo para os empreendedores. Acho que isso é muito importante. Serão diversos programas, serão programas para todas as áreas. O governo vai trazer muita coisa e o empreendedor precisa ficar ligado para poder se beneficiar e poder dar um alívio aí nesse momento, se tiver algo ligado ao setor dele ou que ele possa aproveitar. Obrigado, Diego, mais uma vez com a gente. Carol, sua mensagem final, qual a oportunidade, o que você está vendo para esse momento agora? Bom, eu acho que, além de tudo que todo mundo falou, fique em casa, saúde, 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 né? Foca também em, né? A gente, ao longo do ano, a gente ouviu falar muito, assim, em alguns momentos de burnout e tal. Agora a gente tem um momento que a gente tem que focar também nisso para que a gente consiga fazer as outras coisas. Muito foco no que vocês estão fazendo, calma no sentido, né? Aquele momento respira, não deixa de fazer as coisas essenciais também na sua vida. Então, levantar, fazer um exercício, uma yoga, alguma coisa, porque a gente não pode estar 24 horas no trabalho. A gente precisa, e isso é o aprender a lidar também com esses horários. Eu acho que é muito importante porque a sua cabeça oxigena e estudos mostram que ajuda muito você ter essas rotinas. Então, eu acho que foca muito em saúde, foca muito em caixa, pensa como reduzir as coisas e pensem que talvez nem todo mundo sobreviva a tudo isso, né? Há muitas pessoas melhores, mas há muita gente numa situação infinitamente pior que a nossa, né? E aqueles que saírem dessas, saíram melhores. Todo mundo vai sair melhor dessa fase. A gente tem que acreditar, focar e trabalhar.
Porque as pessoas não estão acostumadas com a mudança, né? Tudo que é diferente, tudo que muda da rotina faz com que elas tenham que sair do que elas estão acostumadas. Então, toda mudança causa dor. Né? Eu já complementando a minha dica para o que eu tenho feito aqui, eu tenho usado o método do Pomodoro. Né? Eu coloco um cronômetro, geralmente de 1h30, e a cada 1h30 eu paro 30 minutos, dou uma levantada. Como eu já venho desse trabalho remoto já há bastante tempo, eu e o Ricardo, a gente já vem nesse movimento de trabalhar remoto, para a gente não mudou tanta coisa. E quando não estou 1h30, a gente aumenta um pouco mais aqui, a gente acaba ficando 2 horas, 3 horas, ainda assim eu dou 1 hora de pausa para a gente poder seguir. Para fechar, para o Guilherme, para o Sanjon, para o Ricardo Sanjon, eu vou mudar a pergunta, não quero uma visão positiva, não. Não, porque eu quero a sua visão realista, né? Eu quero que você me mande a dura verdade agora, né? Claro, eu sei que você pode também falar do seu lado positivo, mas eu quero muito fechar isso aqui com a verdade, porque mais do que a gente tem muita coisa sendo falada, principalmente com a questão da economia, ou salvamos vidas, ou a economia, mas eu quero muito saber de você qual que é a dura verdade hoje para o empreendedor, né? O empreendedor já é um cara vitorioso, né? Porque é difícil empreender pra caramba, a gente sabe. Então, quem está nessa realmente já tem um espírito vencedor. Acho que a grande diferença é que muitas vezes, quando a gente está ali muito focado, né, a gente se esquece de se comunicar. Então, a gente quer desenvolver produto, a gente vai fazer tudo dar certo, a gente controla tudo. E agora a gente está num momento que a gente não controla algumas coisas. Então, nesses momentos, quando a gente não controla muito, o que eu sempre comento em todas as diferentes áreas. Então, isso que eu vou falar vale para família, para o convívio em família, em momentos de confinamento, com os seus investidores, com a sua equipe, com os seus clientes. Comunicação, acima de tudo, muita comunicação, muita. Né? Então, estava acostumado a fazer reporte trimestral para os investidores, talvez você tenha que fazer pequenos reportes semanais, né? Dizer como é que está indo, qual que é o impacto, a evolução muda tanta coisa uma semana para outra, a realidade dessa semana vai ser diferente, né? Então a gente tem que aprender, é difícil, a gente muitas vezes vai mudar características. Eu sou aquele tipo de founder que não gosta muito de ficar ligando, né? Talvez tenha que ligar. Nunca conversei diretamente com os meus clientes assim sobre outras questões. Vai ter que ligar, vai ter que conversar, né? Com o time também. A gente sempre conviveu tão perto, todo mundo sabe o que está acontecendo, porque a gente fala o dia inteiro. Muitas vezes fala de outras coisas, fala quando que vai entregar o código, fala quando que vai entregar aquele material, mas tem que falar de outras coisas do convívio. Então, nunca imaginem, nunca pensem que a comunicação é suficiente. Quanto mais puder se comunicar nesses dias de hoje, melhor. Fica essa minha recomendação. Né, tentei adaptar a Mac um pouquinho, porque a grande realidade é quando a gente fala com o nosso portfólio, a gente sente que é difícil. Tem gente que é muito, né, de ir à rua, é um vendedor nato, e para essas pessoas é natural. Vários outros não são, né? E vai ser difícil adotar essa mudança de comportamento, de ter uma comunicação muito mais frequente. Mas o importante é manter a calma, como a gente disse, manter o foco, como o Guilherme bem pontuou, e principalmente continuar produzindo dentro da medida do possível, criando receitas alternativas e sempre sendo claro e transparente com quem tem ouvido com você, direto e indiretamente. Sempre que possível, mandar um M2M, né? Uma métrica que importa, e principalmente a última linha do seu reporte tem que ser quais são os pontos que você mais precisa de ajuda. Bom, obrigado a vocês, senhores e senhorita, conosco. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. Lembrando que a Deventure City está de portas abertas para você, se você quiser conhecer um novo modelo de aceleração e principalmente que a gente está aqui para apoiar você, empreendedor, que quer gerar impacto no Brasil, na América Latina e no mundo, porque esse é o nosso trabalho, é isso que a gente faz. Obrigado a você pela sua audiência, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e a gente se vê no nosso próximo Tech Tulia. Tchau, Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Prazer, um abraço. Valeu.